Diamantina, outubro de 2020. Um calor insuportável, mato queimado, fuligem por todos os lados. Parece que tem o país inteiro em chamas, tocando fogo. Sensação de falta de ar, um vírus invisível percorrendo os espaços. Mortes que viram números que viram nada. Esquecidos, normalizados. Uma disputa de narrativas constante. A invenção como arma. A imaginação como campo de batalha. Ele embaralha os papéis em branco enquanto foca o seu olhar na dança da chama da vela, mas pelo canto do olho ele observa uma pequena formiga passeando livremente por entre os livros que apoiam a câmera. Desvio, urgência e cura. Desvio, urgência e cura. O desvio como uma estratégia de abordagem, o desvio como um modo de caminhar, o desvio enquanto ética, o desvio enquanto poética, o desvio enquanto um estatuto, um manifesto, um território a ser investigado, o desvio enquanto sina, enquanto possibilidade de acionar, de mover situações de cura e de urgência. Encontrar as urgências através dos desvios. Se curar através dos desvios. Escuro. Mistério. Ele tosse e apaga a vela. E tudo que resta é uma luz de fora. Uma luz que não é aqui, é ali. Mas que ao mesmo tempo permite que uma neblina, uma sombra qualquer se faça. Ele não lembra as palavras que ele sorteou, ele acende o isqueiro e lê vulnerabilidade, ruínas e precário. O precário, assim como o desvio, enquanto jeito de fazer, enquanto modo de operação. O precário porque é uma condição, o precário porque é um lugar do encontro entre seres vivos, entre o que há de humano em mim com o que há de humano no outro. E nesse entre é que as coisas se desenvolvem, tanto do ponto de vista criativo, quanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista político,
quanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista, seja ele qual for, né? O precário está nessa possibilidade do desconhecido que está em mim e está no outro, porque todo mundo tem zonas escuras, sombras, áreas mais iluminadas, e o trabalho buscava acionar a complexidade desses territórios, né? Mas para além do próprio trabalho tem essa condição da precariedade, né, do humano, e de que quem lida com isso, né, e a gente que trabalha com as artes, pesquisa com as artes e especificamente com as artes presenciais, o precário é a nossa matéria, né? É o nosso playground, é o nosso mar, é o nosso lugar de encontro, é o território onde tudo acontece, na possibilidade e na impossibilidade do outro. Ruínas e vulnerabilidade. E especificamente nessa residência, o que nos resta, o que nos parece cercar, parece que a gente está cercado disso, ele se atrapalha, ele já não sabe mais o que ele falar, ele se mostra agora, ele quer, né, dizer algo interessante, mas ele não, talvez não tenha nada de interessante para dizer. Eles conversam sobre esse desejo de ser interessante. O que é que a gente mostra, o que é que a gente esconde, quais são as nossas fachadas, as nossas máscaras, quais são as nossas ruínas. A fachada e a máscara também, enquanto construção, assim como as ruínas. As ruínas também se constroem no tempo, as ruínas também precisam de tempo para existir, né? Sem julgamentos morais, o que é que eu mostro e o que é que eu escondo. Isso era o que estava em jogo o tempo todo. Principalmente por essa mediação através da imagem, né? A condição de isolamento, a vulnerabilidade que essa condição de isolamento tem gerado em todo mundo. A casa já tem sido para a gente esse território de investigação há algum tempo, e nesse momento o que se verticaliza é a casa como condição, né? Para nossa sorte, de alguma maneira, por a gente já estar frequentando esse território há algum tempo, essa casa também já foi caminho. Então, o que a gente tem tentado fazer ao longo do ano, a partir dessa condição, é pesquisar como a casa pode continuar sendo caminho. Movida, turbulência e cuidado. Movida, turbulência e cuidado. Venho dando voltas sobre isso desde que meu dedo saiu daqui. Engraçado que essas palavras, muitas acabam levando aos mesmos lugares, ou às mesmas sensações, né? As três, ou seja, as 9 palavras que saíram para mim hoje, para mim elas estão todas muito conectadas: desvio, urgência, cura, vulnerabilidade, ruína, precário, movida, turbulência, cuidado. Enquanto pacto coletivo e enquanto vínculo já estabelecido ao longo de uma jornada, né, de convivência, de pesquisa, de criação e de compartilhamento de vida, né? A partir desse território construído, o jogo proposto era acionar esses lugares de, ao mesmo tempo, cuidado e
e exposição da vulnerabilidade, né? Das marcas, mas o que eu quero mostrar, o que eu escondo, o que eu mostro só um pouquinho. Eu mostro de perto, eu mostro de longe, eu mostro no meio, eu mostro de lado, eu mostro passando rápido, eu mostro sem mostrar, eu deixo fora o que eu quero mostrar. Então foram dias brincando um pouco com essa mediação, com esse território, com esse recorte, com essas margens, com os claros e escuros, com a possibilidade de irradiar, iluminar, acender, mas ao mesmo tempo entendendo que esse processo existe sombra, existe escuro, né? Existe a possibilidade de não ser visto. Ele olha o tempo, marcando 11 minutos e 37 segundos. Ele não tem muitas convicções nesse momento do que fazer. Ele sente vontade de falar um pouco mais, mas ao mesmo tempo existe um acordo com margens, um acordo coletivo, um acordo construído entre. Ele observa o branco dos seus dentes aparecendo, fala mais calmamente, aleatoriamente. Respira. Nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer.